E nós vamos fazer a leitura dos 11 primeiros versículos deste capítulo, tão importante na vida da igreja, porque é um capítulo que trata especificamente da mudança de comando visível na igreja. Como é que eu falo disto? É porque Jesus Cristo, neste capítulo, se dirige para o complemento da sua missão, que é reunir todas as coisas pela força do Pai, pela força do Espírito Santo, até que Ele mesmo, pessoalmente, volte à terra. Então Jesus Cristo está trabalhando muito, mas em outra esfera. Ele está à direita do Pai, em corpo totalmente glorificado e apto para viver a eternidade, tal como será o corpo dos crentes, dos salvos. Os salvos terão um corpo que não se desfaz, não se adoece. Jesus Cristo tem esse corpo glorificado e os crentes receberam a promessa de ter o mesmo corpo. Todavia, hoje nós estamos sendo presididos pela pessoa de Deus, o Espírito Santo. E nós precisamos nos lembrar constantemente da razão pela qual nós estamos nesta terra. Nós não estamos nesta terra para sermos religiosos. Nós não estamos nesta terra para sermos pessoas que se mutilam, que vivem num ascetismo. Nós não somos pessoas que vivem nesta terra alheios ao que acontece, mas nós estamos imersos numa sociedade caída exatamente para intervir nessa sociedade caída como sal e como luz. Mas graças a Deus nós não estamos sozinhos, pelo contrário, nós estamos sendo liderados pelo Deus terceira pessoa, a pessoa do Espírito Santo, e temos com certeza a Jesus Cristo, nosso Senhor, como nosso advogado encostadinho do Pai. Então, enquanto Ele está lá, o Espírito do Senhor faz esta viagem constante no nosso coração e na presença do Senhor, para nos ajudar a viver em continuidade aquilo que Jesus Cristo fez. É importante nós sabermos que nós somos os continuadores da obra de Jesus Cristo. E diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 1: escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade.
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Meus irmãos, vamos prestar atenção em algumas coisas que este início de livro nos fornecem. A primeira coisa importante a registrar aqui, que me chama a atenção, é o fato de que Lucas, quando propõe um segundo tratado, ele escreveu o Evangelho e agora ele escreve o segundo livro em continuidade da sua narrativa. Quando ele escreve este segundo livro, ele começa dizendo que ele está retomando a narrativa, ou ele está retomando toda a história que ele contou a Teófilo, para dizer das coisas que Jesus começou a fazer. É claro que nós entendemos que a obra da redenção é uma coisa de uma vez só. Em que sentido? A Bíblia esclarece que Jesus não precisou morrer muitas vezes. Ele morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para nos apresentar a Deus. Mas a obra da redenção tem as suas ramificações, tem as suas aplicações. Paulo pergunta, citando o Antigo Testamento, Paulo pergunta: como é que as pessoas vão acreditar que Cristo é o Salvador, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, se não ouvirem? Elas precisam ouvir esta fala. Elas precisam perceber por meio de uma qualidade de vida que excede a qualidade de vida estabelecida pela humanidade. Eu me refiro à qualidade de vida que Deus estabelece. As pessoas precisam ver e precisam ouvir a respeito de Cristo. Então, quando ele diz, começou a fazer, ele foi interrompido por sua subida aos céus. Ele foi interrompido por sua morte. Ele foi interrompido nesses 40 dias, porque nenhuma pessoa mais do mundo o conseguiu enxergar. Ele nunca, depois da sua morte, se encontrou com as multidões. Ele se encontrou com os discípulos. Ele tinha dito, antes mesmo de ser entregue para o sacrifício, ele disse assim, daqui a pouco eu vou, e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Ele veio de volta da morte e se encontrou essencialmente com sua igreja, com seus discípulos, com seus apóstolos, com sua mãe, com seus irmãos que se converteram a partir da sua ressurreição. Ele se encontrou com aquelas mulheres que o serviram durante o seu ministério depois de ressuscitado. Ele participou desta pequena igreja que ainda estava admirada do fato de que ele havia ressuscitado. Não era normal. Nunca será normal nós vermos uma pessoa totalmente machucada numa cruz, de repente sair de lá e ter como lembrança as marcas nas mãos e nos pés.
mas uma face abençoada, uma postura totalmente normal. Então, nos diz Lucas que ele comeu muitas vezes com os discípulos, porque os discípulos ficavam absolutamente confusos com esta forma de ressurreição, porque eles tinham visto Lázaro, eles tinham visto a filha de Jairo, eles tinham visto o filho da viúva de Naim, eles tinham visto, quem sabe, aqueles que ressuscitaram quando Jesus Cristo morreu, porque há diversos que foram ressuscitados quando Jesus Cristo morreu, afirma as Escrituras. E agora, estas reuniões de Jesus com eles não eram constantes. Nós nos lembramos, queridos irmãos, que algumas vezes eles estavam com as portas do recinto fechadas, no cenáculo onde eles estavam juntos. E a Bíblia diz que Jesus aparecia diante deles. Como é que pode um ressuscitado aparecer? Então tudo era muito novo e muito grandioso. Ninguém acreditaria neles, a menos que eles fossem revestidos do poder do alto. E esse poder do alto não apenas tocasse neles, mas também tocasse nas pessoas que iam ouvi-los. Jesus começou a fazer e ainda não terminou. Sabe quem é que está tocando a obra do Evangelho? Estou olhando para essas pessoas. Foram essas pessoas que foram comissionadas pelo alto trono de Deus para serem mensageiras do Evangelho de Cristo na terra. Mas de que forma estas pessoas podem fazer isto? Eu quero lembrar vocês que Jesus trabalhou durante a sua vida de 30 e poucos anos na terra, ele trabalhou completamente dominado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos fala que Jesus Cristo, ao vir, deixou sua glória, não usou da sua glória como argumento para obter favores de Deus, mas ele se humilhou de tal maneira que ele foi visto como um de nós, exatamente com as mesmas necessidades físicas, exatamente com as mesmas necessidades emocionais. Jesus Cristo habitou entre nós de uma forma tão similar a nós, que compreende cada um dos nossos sentimentos, cada uma das nossas emoções, cada uma das nossas fraquezas, cada uma das nossas necessidades. Quando Jesus Cristo habitou entre nós, ele não conviveu com a nossa índole pecaminosa, não concordou com ela, não aceitou essa índole pecaminosa, resistiu bravamente a todas as tentações que sofreu. Mas, queridos irmãos, ele se apiedou de nós. E ele ensinou que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quer dizer, tamanha empatia do Senhor Jesus Cristo para conosco envolve que Ele está disposto a perdoar os arrependidos. E a Bíblia nos fala que Ele trabalhou no poder do Espírito. A Bíblia nos fala que depois de ressuscitado, Jesus Cristo, pelo Espírito, deu mandamentos aos seus discípulos. E nós devemos então entender que quando Lucas se refere aos mandamentos, não são mandamentos novos, não são coisas inéditas, são as repetições que Jesus Cristo fez
das revelações contidas na sua palavra. Vamos nos lembrar que logo que ele ressurgiu e caminhou com os discípulos de Emaús, o Senhor Jesus pegou o Antigo Testamento e fez um exame com eles na caminhada. Um exame do Antigo Testamento, ressaltando do Antigo Testamento todas as profecias que eram alusivas a ele próprio. Foi um sermão para duas pessoas, magnífico, porque essas duas pessoas diziam assim, o coração ardia, porque eles estavam enxergando agora o plano redentor de Deus. Eles não estavam meramente enxergando a história do povo de Deus, eles não estavam meramente enxergando os mandamentos da lei de Deus, os sacrifícios, mas eles estavam enxergando toda a simbologia que envolvia o Messias. Porque todas essas coisas eram figura que apontavam para ele. E meus irmãos, quando Jesus tem esses 40 dias para conversar com seus discípulos, ele vai então avivar nos corações dos seus discípulos toda esta base teológica para que a igreja tenha o Novo Testamento. Tudo está interligado. E quando nós olhamos então para isto, nós vemos que as aparições de Jesus ocorridas após a sua ressurreição tinham por objetivo clarificar, instruir e depositar nos corações dos apóstolos o conhecimento e a crença no reino de Deus. Vocês se lembram da oração que Jesus ensinou? Tem uma das partes que diz assim, venha o teu reino. Não tem? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O que é que Jesus Cristo queria com isto? Mostrar que Deus domina sobre todas as coisas. E os crentes não podem imaginar, sequer imaginar, que a história está andando pelas próprias pernas. A história não está andando pelas próprias pernas. A história está sendo absolutamente a despeito da organização humana, a despeito dos esforços humanos, das descobertas humanas, das invenções humanas. A história está sendo absolutamente coordenada pelo Senhor dos Exércitos. Foi por isso, exatamente foi por isso, que Deus, ao preparar o seu povo, os judeus, para a vinda do Messias, colocou um homem chamado João, o Batista, que foi um homem extremamente direcionado, preparado, para dizer, o Messias está chegando, se arrependam, se preparem, porque ele está chegando. E ele batizou as pessoas com água. Só que agora Jesus Cristo está dizendo assim, não vai ser a mesma coisa com a igreja. A igreja agora é pinçada da sociedade, é puxada da sociedade pelo convencimento, pela atuação, pelo exercício do ministério do Espírito Santo. Eu queria dizer para você, recordar você, que se porventura você confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você estava perdido, perdida, em condenação eterna. Deus amava você, mas reprovava as suas atitudes.
E houve um dia em que, por decisão dele, você foi atraída, você foi atraído. E todos nós fomos convencidos de que só Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Todos nós fomos convencidos de que só o seu sacrifício na cruz é suficiente para nos aproximar de Deus. E sabe quem fez isso? O Deus que habita em nós hoje, o Espírito do Senhor. O Deus que nos selou, o Deus que nos marcou com a sua presença e não largará de nós, não nos deixará sozinhos jamais. É assim que a gente precisa entender a palavra que nós lemos hoje. É que se nós andamos neste Espírito que está em nós, por decisão divina, jamais nós cumpriremos a vontade da carne, a vontade da velha natureza, a vontade daquela vida sem domínio de Deus, daquela vida em que nós estávamos perdidos e condenados. O texto nos leva a pensar, meus irmãos, então, que o que Jesus deixou para seus discípulos é maior do que um simples batismo em água. Nós não estamos batizados num simples batismo em água. Nós estamos batizados com a presença do Deus eterno. Nós vivemos agora sob o comando de um Deus invisível que reside no nosso ser e reside na presença do Pai. Então, quando Jesus estava terminando as suas palavras, ele estabeleceu a ordem pela qual os seus discípulos deveriam andar. E isso é importante para nós também. Porque Jesus afirmou para eles que eles precisavam do poder de Deus para prosseguir o trabalho dele, Jesus. A nossa igreja pode ter estratégias, pode ter planos anuais, pode ter cálculo de orçamento, pode ter previsão de entrada de dízimos, pode ter uma porção de mecanismos humanos que nós tenhamos aqui. Afinal de contas, é uma instituição humana que precisa sobreviver aos gastos que tem. Mas, meus irmãos, se ela está, por exemplo, plantada há 50 anos nesse lugar, 35 de forma organizada, não foi pela força de crente nenhum, foi pelo poder do Espírito. E ainda que nós sejamos taxados pelos irmãos mais avivados, vamos dizer assim, de que nós somos uma igreja fria, eu quero dizer a todos vocês, inclusive os que nos assistem, que não é possível uma igreja fria continuar viva. Ela só é viva porque o Espírito atua nos seus membros. O Espírito do Senhor está presente nesse ambiente, queridos. E nós precisamos confessá-lo. E nós precisamos admitir o senhorio dele sobre nós. O Senhor disse também que havia um momento certo para esse poder tomar o controle. Havia um momento certo para o Senhor tomar o controle. Eu estou me lembrando aqui de Lázaro. Os amigos vieram e disseram: teu amigo Lázaro, Jesus, está sofrendo, está doente. E Jesus disse: deixa ele doente. Aí disseram para ele: teu amigo morreu. Ele disse: agora é na hora de ir. Esperou morrer. Vamos entender o Senhor? Não dá.
Não dá para entender o Senhor. Dá? Não dá para entender o Senhor. Porque a próxima lição que Jesus Cristo ia dar para as pessoas é que ele não tinha apenas o poder sobre a doença, ele tinha poder sobre a morte provocada pela doença. Então, quando ele se aproxima, ele diz assim: onde é que vocês colocaram? E a observação das pessoas foi esta: Senhor, já tem 4 dias, ele já está cheirando mal. Por nós, não se mexe mais ali. Tire a pedra. Tira a pedra. Eu quero que vocês tirem a pedra. E depois, profundamente comovido, o Senhor Jesus Cristo olhou para aquele lugar e disse: Lázaro, sai para fora. E eu fico imaginando que Lázaro veio pulando, porque ele estava todinho envolto em panos, né? Como era o costume da época, e ele deve ter vindo assim para fora, botou a cara assim, o sol forte no seu rosto, e tal, etc. E começaram a desenrolar aquele homem, e ele começou a falar, e ele começou a rir, e ele começou a se alegrar, e todos começaram a ficar absolutamente estarrecidos. Como é que uma pessoa pode ressuscitar depois de 4 dias enterrada? E Jesus estava ali, mostrando em figura o que vai acontecer no dia em que ele voltar. Não adianta você pegar o seu corpo, cremar, colocar dentro de um potinho, porque aquilo que veio no potinho não é exatamente você, não é exatamente o seu corpo, é resto de coisas que estavam lá. É resto do seu caixão, é resto de mais não sei o quê, é resto de outra pessoa, não interessa. Naquele dia, onde as suas cinzas estiverem, e como elas estiverem espalhadas, não interessa isso, o Senhor chamará de volta a sua vida, e o seu corpo será ressuscitado. Quem é que ajuda a crer nessa loucura? Isso é louco. Não é louco? Quem é que ajuda a crer nesta coisa? É o Espírito do Senhor. É Ele que me dá certeza. Eu não preciso ter dúvida, eu não preciso ter explicação, eu não preciso ter nenhuma para tentar explicar esse fenômeno. Simplesmente vai ser assim em nome de Jesus. Então, fiquem sabendo que a igreja não pode agir por si mesma. A igreja não pode caminhar para a direção onde Deus não quer que ela caminhe. A igreja não tem o direito de deturpar a palavra de Deus. A igreja não tem o direito de se imaginar salva de uma vez sem precisar confessar os seus pecados, sem se quebrantar continuamente, sem depender continuamente do Espírito do Senhor. A igreja não pode viver sem oração, a igreja não pode viver sem se reunir, a igreja não pode viver sem dependermos uns dos outros na proclamação do Evangelho e na intercessão. Nós não podemos viver desunidos, nós não podemos viver em briga, nós não podemos viver em confusão, nós devemos sim viver sob a graça do Espírito. E Jesus Cristo estabeleceu. Bom, para que esse poder? Eu digo, vocês vão continuar o que eu fiz. E Jesus Cristo disse antes de morrer que nós faríamos, nós igreja, apóstolos com todos os crentes, no decorrer dos tempos, nós faríamos obras maiores do que ele fez. Porque ele fez obras grandiosas, é verdade, mas em curto espaço de tempo e condicionado à sua pessoa.
Quando ele estava na Galileia, ele não estava na Judéia, mas hoje é possível que a igreja esteja na Galileia e na Judéia simultaneamente. Então, quando pensamos nessa jornada da igreja, ela começa na cidade de Jerusalém, que é a cidade escolhida, que é a cidade de Davi, que é a cidade santa, mas ela agora caminha para ramificar-se pelo território da Judéia, onde estão os filhos da promessa, e depois disso ela se encaminha para Samaria, que é a região das 10 tribos de Israel, e ali, nesse território inimigo, porque os judeus não se davam com os samaritanos, a pregação do evangelho ultrapassa o ódio, ultrapassa as barreiras culturais, as barreiras religiosas. Não importa que por 1000 anos essa gente tenha sido inimiga. Agora é o evangelho que une. Agora é o evangelho que transforma, é o evangelho que traz amizade, é o evangelho que traz comunhão. E Lucas é um grego, então ele tem muito interesse em ver que agora não está restrito nem a Jerusalém, nem a Judéia, nem a Samaria, que é o povo escolhido, mas agora até os confins da terra, que envolve os brasileiros. E quando nós olhamos para essa regrinha, nossa igreja tem um ministério santo em Jundiaí, na grande região da Grande São Paulo, mas tem um ministério junto aos inimigos da fé, aqueles que nos odeiam. A igreja tem um ministério para com eles. A igreja tem um ministério para com aqueles que riem da nossa fé, que zombam da nossa fé. A igreja tem um ministério até os fins do mundo. E é encantador quando no domingo missionário, hoje é domingo missionário? Não é, né? Quando a gente tem o domingo missionário e as pessoas se levantam e vêm aqui depositar pequenas quantias diversas, não importa. Nós estamos cooperando para que o evangelho atinja a última pessoa do planeta, por meio dos missionários. Não digo que nós estamos cumprindo com fidelidade esse princípio, mas nós estamos, pelo menos tem uma semente em cada um de nós, que nos faz lembrar de que há pessoas que Deus separou, consagrou e enviou para longe de nós, a fim de que o evangelho seja pregado. E eu quero continuar nesta reflexão pensando que o ciclo de Jesus Cristo terminou na terra. E de que forma ele deveria ter terminado? Você se pergunta, ele apareceu algumas vezes para os discípulos, aqui, ali, acolá, e tal, etc. Que tal se o fim do ministério terreno de Jesus Cristo fosse desaparecendo, como a gente faz com os nossos amigos da terra? O nosso amigo, nossa amiga muda de cidade. Fica difícil a gente se encontrar. Então a gente vai dizendo assim, olha, a gente vai se separar, mas a gente continua se comunicando, não é? Então nos primeiros meses a gente ainda tem uma certa frequência de comunicação, mas depois essa frequência vai espaçando, até o ponto da gente dizer assim, eu lembro daquela pessoa, mas não lembro nem o nome mais. Eram amigos, chegados. Se Jesus Cristo fizesse assim, os discípulos não teriam o poder do alto para dizer, ele ressuscitou e ele voltará. Mas tinha que ser fenomenal. Tinha que ser uma coisa que ninguém tinha visto. Acho que só Eliseu teve uma visão
algo parecida quando viu Elias sendo carregado por uma carruagem de fogo. Mas os discípulos todos, as mulheres, o grupo que estava ali, viu o Senhor Jesus Cristo não ter nada debaixo dos pés e continuar subindo como um balão. Até que eles não conseguiram mais localizar o Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu acho magnífico é que Jesus Cristo ainda não tinha derramado sobre eles o Espírito Santo do Senhor, mas eles não ficaram sem ajuda. Porque enquanto todo mundo estava olhando para cima, eles não perceberam dois indivíduos que vieram não sei de onde. Não sei se vieram de cima, não sei se vieram de baixo, não sei se vieram do lado. Eu não sei de onde vieram, simplesmente eles estavam ali ao lado. E eles disseram, vocês viram Jesus subir? Viram? 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 Então, do jeito que vocês viram ele subir, ele vai descer. Como é que a igreja, então, continua o seu ministério? Ela continua apoiada na força do Espírito Santo. Mas ela trabalha com a expectativa de Jesus descer hoje. E se descer hoje? Você está preparado? Você está preparada? Você está pensando nisso? Ou você está pensando em dizer, não, preciso investir meu rico dinheirinho, preciso casar, preciso ter filhos, preciso fazer isso, tem tanta coisa na vida maravilhosa que precisa ser feita, preciso viajar para o exterior, preciso conhecer a Europa. O Espírito Santo vai dizer assim, não. O Espírito do Senhor vai dizer assim, fique pronto, fique pronto. Fique pronto, fale de mim, fale do Senhor, fale na vida, fale pelas coisas que você vive, fale dentro da sua casa, viva isso na sua casa, viva isso dentro do seu ambiente de trabalho, viva isso na rua, viva isso no trânsito, viva isso em todas as circunstâncias. Respire a graça de Deus. Viva pela graça de Deus, porque as pessoas precisam de você na plenitude do poder do Espírito. Elas não precisam de um crente absolutamente covarde, fraco e sem nenhuma orientação divina. Elas precisam de pessoas possuídas pelo Espírito Santo do Senhor. Elas precisam de pessoas que saibam a resposta para os dramas da vida. E quem dá isso é o nosso mestre, é o nosso professor, é o Espírito do Senhor. Então, quando a gente canta assim, Espírito, enche a minha vida, está dizendo o quê? Que eu não sinta dor do reumatismo? Está dizendo o quê? Que eu tenha o dinheiro para chegar até o fim do mês? Não. Quando eu digo o Espírito enche a minha vida, ele me faz andar como Jesus andou. Ele me faz viver como Jesus viveu. Porque foi para isso que o Senhor me amou. Baixa a sua cabeça, querido, querida. E agradeça a Deus porque Ele te incluiu no plano dEle. Se você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você está no plano de Deus. Você é uma pessoa explosiva. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita no seu coração. E em Cristo você pode ser uma testemunha do Senhor.